Amém, igreja linda. Semana passada nós falamos sobre o tema o amigo de Deus. Tem algum amigo de Deus aqui nessa noite? Louvado seja Deus pela sua vida. Quem não levantou a mão é amigo de quem? Eu quero encorajar você a desenvolver esse relacionamento de amizade com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Porque amigo se fala, amigo se conversa, sim ou não? Vou te dar outra oportunidade. Quando é que estão os amigos de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus pela sua vida. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 23. Hoje nós vamos dar sequência a essa mensagem. Se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado de amigo, e ele foi chamado de amigo de Deus. Que você seja chamado de amiga de Deus, de amigo de Deus, de alguém que é íntimo do Senhor, de alguém que anda com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Os amigos de Deus fazem a diferença na sua geração. Os amigos de Deus, eles são conhecidos por serem pessoas que creem, e que porque creem, eles realizam algo que vai fazer diferença e mudanças, que vão transformar a realidade à sua volta. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então não basta crer, nós precisamos agir de acordo com o que nós cremos. Porque Abraão creu e partiu sem saber para onde ia, ou seja, confiando totalmente em Deus. Hoje você tem o Google Maps, e você vai para um lugar, você já digita ali o destino e ele te dá a rota todinha. Com Abraão não foi assim, irmãos. Abraão, ele diz: eis-me aqui, levanta-te, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar, para uma terra para onde eu te mostrarei. A vida com Deus é assim, irmãos, é um passo de cada vez. E alguém já disse que você coloca o pé e Deus coloca o chão. Você está disposto a confiar assim em Deus? Porque se você estiver disposto a confiar nessa proporção, você vai ter experiências incríveis com o Senhor. E assim nós vamos desenvolver a nossa fé. E assim nós vamos, a exemplo de Abraão que creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado, ou seja, ele foi identificado. O nome de alguém traz em si a sua identificação, fala muito a seu respeito. Abraão, pai de multidões. Então alguém que é usado para abençoar milhares de pessoas, é alguém que anda com Deus, é alguém que acredita, é alguém que não desiste de nada nem de ninguém. É alguém que crê, é alguém generoso, é alguém que confia. Abraão, oferece o teu filho, o teu único filho. E Abraão vai lá no Monte Moriá, e sem dificuldade, ele encosta e entrega Isaac. Meus irmãos, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, essa mesma atitude, esse mesmo posicionamento. Eu te pergunto, você está disposto a viver pela fé? Como está a sua fé? Como você tem desenvolvido esse seu relacionamento de fé com Deus? Até que ponto você acredita? Você acredita mesmo não vendo com os seus olhos naturais? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o fato daquilo que você não vê, mas você acredita. Você está disposto a ampliar esse seu relacionamento com Deus? Hoje eu quero dar sequência a essa mensagem, irmãos, tão preciosa, porque os amigos de Deus, eles são conhecidos por sua fé. E é interessante que, além disso, os amigos de Deus, eles têm disposição para servir a Deus, servindo as pessoas. Não existe outra maneira de servirmos a Deus, irmãos, senão servindo as pessoas. Deus te deu dons, talentos, habilidades, destreza, sabedoria, capacitação, graça, andando nos seus caminhos, levando outras pessoas, como o André, por exemplo, levou seu irmão Pedro até Jesus. Então os amigos de Deus, ele tem disposição para servir a Deus, servindo as pessoas. Em Tiago capítulo 2, dentro do texto que nós lemos, versos 14 e 17 agora, se você pode,
acompanhe na sua Bíblia, vamos ler o texto, por gentileza. Olha que lindo, irmão, isso é maravilhoso, né? Chuva abençoada. Olha o que ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quantos creem aqui nesta noite, irmãos? Se você crê, então demonstre a sua fé. Se você acredita que Deus pode curar, ore por cura. Se você acredita que Deus pode libertar, ore por libertação. Se você crê que Deus pode mudar as realidades que estão à sua volta, então seja você essa pessoa disponível para que essa mudança aconteça. Como a esposa disse aqui, não é a batata, não tem nada a ver com a batata, irmãos. Tem a ver com as pessoas que estão ali junto com você para comprar batata. Não é o remédio na farmácia, não. É o atendente da farmácia. É o outro cliente da farmácia. Você está entendendo? Não é a sua manicure, ou melhor, o serviço que ela presta para você. É ela que abençoa as vidas de outras pessoas. Não uma fé morta, inerte. Não, mas uma fé viva, uma fé eficaz. Uma fé que acredita na mudança e naquele que mudou a nossa vida e a nossa história. A fé sem obras é morta. Que a sua fé seja uma fé viva, irmãos. Que a nossa fé possa trazer vida abundante para aqueles que estão à nossa volta. Então, se nós cremos em Deus, precisamos ter disposição para servir as pessoas. Abraão, amigo de Deus, serviu o seu sobrinho Ló quando ele mais precisou. Gênesis capítulo 14, versículo 14. Vocês conseguem me ouvir com clareza? Está ouvindo bem? Legal. Gênesis 14, verso 14, olha o texto. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Interessante que quando ele ficou sabendo que o sobrinho dele estava precisando de ajuda, ele organiza ali na sua própria casa. Você sabe que Abraão era um homem muito rico, e ele tinha ali esses homens, um pequeno exército, 318 homens, e ele parte para cima. O que você faz quando você sabe que um familiar seu está precisando de ajuda? Qual é a sua atitude, irmãos? Qual é a reação que você tem, de acordo com o que você crê, irmãos? Não dá para ficar parados quando nós vemos as necessidades diante de nós. Não dá para ficar inerte. Não dá para ficar insensível. Mais uma vez minha esposa fez um comentário aqui, e você abre, sabe, o noticiário, você vê, morreu um ali, morreu outro aqui. Se você não tomar cuidado, sabe o que acontece, irmãos? Você fica insensível. Parece que é algo normal. Não é normal. Pode ser comum, normal jamais, irmão. Porque o normal é a pessoa ter uma vida abundante, uma vida plena. É ter um encontro com Jesus como você já teve. Agora, quando alguém tem um encontro com Jesus, tudo muda, irmãos. Ele muda, sua família muda, sua cidade muda. O gadareno teve um encontro com Jesus. Mudou a vida dele, sim ou não? Mudou a família dele, sim ou não? Mudou a cidade onde ele morava? Sim. Tudo mudou. Porque alguém teve um encontro com Jesus, e agora a sua fé era uma fé viva. Não uma fé sem obras, mas uma fé que trabalha, uma fé que se move. Sabe, é tão bom isso, irmãos. Se tem uma coisa que me desperta, que me faz viver, irmãos, é servir Jesus Cristo. É fazer algo para Deus. Sabe, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Isso para mim é o meu combustível, irmãos. Então que nós possamos ter uma fé viva, uma fé que se move. E eu quero mesmo encorajar você a orar, como nunca você orou.
mas a você também agir como nunca você agiu em favor das pessoas que estão à sua volta. Talvez como Abraão é o seu sobrinho, ou de repente o seu tio, seu avô, sua avó, não sei, seu pai, sua mãe, ou seu filho e filha, seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Eu não sei quem são essas pessoas, mas eu sei que elas são importantes, que Deus se importa, mas você e eu também precisamos nos importar. Precisamos agir. Sabe, irmãos, quem não trabalha dá trabalho. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então que nós possamos, além daquilo que já temos feito, irmãos, decidir nos empenhar ainda mais, um pouco mais, sabe, um momento a mais, insistir um pouco mais, porque isso faz a diferença. Eu me lembro das pessoas que foram usadas por Deus para me evangelizar. Era impressionante. Eu chegava no trabalho, tinha alguém lá. Aí eu tinha outra pessoa. Às vezes eu até desviava, irmãos, que eu já sabia. Ele não deixa quieto. Sabe, só que eu aprendi com eles. E é importante isso, irmãos. Não desista. Ah, mas estão achando que eu sou chato. Seja chato, mas que a sua chatice leve essa pessoa para o céu. É melhor do que ser um cara, sabe, de bem com todo mundo, mas todo mundo está indo para o inferno. E daí? Qual foi a diferença? Não, se não gostarem de você não tem problema. O que importa é se você é amigo de Deus. Porque se você é amigo de Deus, irmãos, isso vai fazer a diferença. Fez a diferença para Ló. Fez a diferença para a vida dele. Porque Abraão se importou. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos servir uns aos outros. 1 Pedro capítulo 10, ou melhor, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Quais seus dons? Quais os talentos que Deus te deu? O que você faz? Servir uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Irmãos, o dom não é para mim. Um dom, ele só serve quando eu utilizo para abençoar os meus irmãos. É para isso que Deus dá dons, irmãos. É para isso. Deus não dá para você um dom para você servir a si mesmo, não. E hoje eu estava lendo o capítulo 8 do livro Homens Fortes em Tempos Difíceis. É fantástico esse capítulo, irmãos. Quem está fazendo o curso aí, faz assim. Glória a Deus, é fantástico. Sabe, ele disse que é imoral você receber de Deus dons e talentos, mas você não utilizar para abençoar a vida de outras pessoas. Sabe por que Deus nos salvou, irmãos? Não foi somente por nós, mas foi para que através de nós outras pessoas sejam alcançadas. Você está entendendo? Diga amém. Então que o seu coração seja um coração cheio de fé, mas uma fé que é autêntica e que tem disposição para servir, ou seja, uma fé altruísta, uma fé que se move em pró de outras pessoas. O desejo de Deus é que tenhamos uma fé operante. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações. Nós não estamos orando, irmãos, pelos nossos 3 amigos que desejamos alcançar e por outros 3 que desejamos reconciliar com Deus. Paulo está dizendo, damos sempre graças a Deus, mencionando-vos, ou seja, dando nome, falando de vocês para Deus em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Pergunta para o seu irmão, sua fé é uma fé operosa? É operosa? Ela trabalha, ela se move. E ele diz, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que a nossa fé seja operosa, que essa fé, ela possa alcançar outras pessoas, através de ações práticas. Você crê? Sim, eu creio. Então mostra que você crê através daquilo que você faz. Simples assim. Lá no seu trabalho, como que você é conhecido? Como que as pessoas e por que elas te procuram? Sabe, essas respostas são importantes.
porque vão fazer a diferença ou não. Não seja um agente secreto, seja um agente de transformação. Seja alguém que vai mudar a realidade do seu colega de trabalho, do seu vizinho, da sua amiga de classe. Sabe, demonstre para ela e conte o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, na vida dela. Terceiro e último lugar, e não menos importante, o amigo de Deus é alguém que pratica, diga pratica, a sua fé. Olha o que ele diz aqui em Tiago capítulo 2, versos 21 a 23. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? Se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Então o texto diz que a fé operava juntamente com as obras. É uma parceria, irmãos. Nós precisamos desenvolver essa parceria. Hoje é muito comum você ver no mundo corporativo parcerias, não é? Parcerias. Nos business, né? Muitas parcerias. E você deve ter essa parceria da sua fé com aquilo que você pratica, irmãos, porque isso vai fazer a diferença. Nós praticamos a nossa fé quando andamos diante de Deus. Gênesis 17, Deus, ele se revela a Abraão, ele aparece a Abraão e ele diz algo: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Então, alguém de fé, alguém que ama Deus e alguém que anda com Deus, ou alguém que desenvolve a sua fé, é alguém que tem esse relacionamento de proximidade com Deus. Uma pessoa que anda em fé, ele importa-se com a salvação de outras pessoas. Gênesis 18, a partir do verso 24, eu quero orar com você esse texto tão precioso, porque agora Abraão está intercedendo, porque Deus já tinha enviado o anjo: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas lembre, irmãos, que Abraão é alguém que não desiste. E Abraão agora, ele se coloca como intercessor. Olha o que ele diz: se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Abraão, irmãos, ele está diante de Deus e ele está intercedendo pelaquela cidade. Abraão tem um coração compassivo, irmãos. Ele sabia que o seu sobrinho estava lá. E ele não desiste. Se faltar 5, se faltar 10, e se não completar, Senhor, não se irrite comigo. Mais uma vez eu vou me atrever a falar com o Senhor. Mais uma vez eu estou aqui nessa madrugada. Mais uma vez, Jesus. Jesus, não desiste. Senhor, tem misericórdia. Senhor, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor pode usar a minha vida para mudar a vida de outras pessoas. Senhor, tem misericórdia. E ele continua intercedendo, irmãos, até que terminam as suas palavras. A Bíblia diz que Deus, ele deixou Abraão elevando-se. Um intercessor, ele atrai a presença de Deus, irmãos. Um amigo de Deus é alguém que intercede pelas pessoas. Uma pessoa de fé é alguém que não desiste. Mesmo diante da destruição iminente, ele se coloca diante de Deus. Sabe por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Porque Deus quer nos levantar como os amigos de Deus dessa geração, da nossa cidade. Que sejamos conhecidos como pessoas que andam com Deus, como pessoas que amam as pessoas, como os intercessores dessa geração. Louvado seja Deus pela sua vida e pela maneira com que Deus já tenha usado. Mas sabe, Deus quer te usar ainda mais, irmãos. Deus quer estreitar ainda mais esse relacionamento. Abraão, o pai da fé, está na glória, mas eu e você estamos aqui. Significa que é a nossa oportunidade, que é o nosso tempo, que é a nossa vez. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está essa intimidade, essa amizade?
Hoje Deus quer ampliar isso. Hoje Deus quer renovar essa aliança. Hoje Deus quer tocar o seu coração. Hoje Deus quer fazer um transplante, tirar o coração de pedra e colocar um coração segundo o coração dele. E se você percebe, irmãos, que você pode ir além, que Deus está inspirando você, encorajando você a ir muito mais além do que você já alcançou, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, porque a sua mudança e o seu relacionamento com Deus vai mudar a vida de outras pessoas. Fez a diferença na casa de Abraão, na vida do seu sobrinho. Fez a diferença para nós que estamos aqui, porque Abraão é o pai da fé. E nós que cremos também somos cordeiros com ele. Sabe, se você entende que Deus quer te usar onde você está, no seu trabalho, lá na sua célula, entre o leque de relacionamento que você tem com seus amigos, coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Não importa a sua idade, não importa qualquer outra situação, o que importa é se você se importa, é se você acredita. Porque quem acredita age pela fé. Então comece a orar no seu lugar. Comece a falar com o Senhor. Comece a declarar mesmo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, assim como o Senhor usou a vida de Abraão, usa a minha vida. Assim como o Senhor usou os profetas, Senhor, usa a minha vida. Chegou o tempo, irmãos, de vivermos um grande e poderoso avivamento. Chegou um tempo de uma mudança significativa nessa cidade. Chegou o tempo de se levantarem os filhos de Deus nesse tempo e nessa geração. Chegou a sua grande oportunidade. Chegou, irmãos. Não vai chegar, já chegou, é hoje. É hoje. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer promover um avivamento em mim e você, no nosso coração, na nossa cidade. E começa agora, irmãos. Você crê nisso, sim ou não? Você quer isso, sim ou não? Se você quer isso, vem à frente, nós vamos orar juntos. Pode vir. Deus está potencializando tudo aquilo que Ele já colocou em nós. É como se Ele estivesse apertando o turbo. Deus está acelerando esse processo, irmãos. É hoje. É hoje. Se você quer isso, venha. 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 Comece a falar com o Senhor. Comece a adorar Jesus no seu lugar. Apresente os seus amigos. Faça como Abraão, interceda agora pelas pessoas que Deus colocou junto com você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Senhor, que hoje possamos ouvir a tua doce voz, a voz do amado Espírito Santo, dizendo: meu Pai, que somos teus amigos. Sim, Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um dos meus irmãos. Levanta aqui, meu Pai, os avivalistas para esse tempo, para essa geração. Levanta os homens, as mulheres. Levanta os discípulos do Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama dons, talentos, habilidades. Quebra, Senhor, e tira toda e qualquer resistência, todo espírito de medo. Senhor, nós abençoamos cada uma das células aqui representadas, Senhor, e declaramos um alinhamento, um avivamento, um empoderamento, Senhor. Declaramos, ó Pai, céus abertos sobre cada uma dessas vidas, Pai. Recebe por eles o nosso louvor e a nossa gratidão.